Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abend e esta é uma aula de matemática. Bom, nesta aula de matemática, nós vamos falar sobre o assunto fatoração, mais precisamente o caso de fatoração por agrupamento. Então, vamos já aqui ao nosso primeiro polinômio. Bom, nós estamos vendo aqui o polinômio 4x ao quadrado mais 8x mais 6xy mais 12y. Então, se eu tentar utilizar o caso do fator comum, e se você não tem experiência, vai fatorar um polinômio, sugiro que você primeiro tente fazer pelo caso do fator comum. Pelo caso do fator comum, a gente consegue perceber que não existe um fator que seja comum a todas as parcelas. Nesse caso aqui específico, até tem sim que é o 2, mas ele não vai adiantar muita coisa a gente fazer isso agora, tá? Então, a minha sugestão é fazer por agrupamento e a gente vai aqui, ó, separar em dois grupos. E aí nós vamos colocar em evidência o fator comum de cada grupo. Então, nesse primeiro grupo aqui, o fator comum, o que que a gente tem de fator comum aqui? Olha, tem o 4 e o x. Porque o 4 é o MDC de 4 e 8, e o x ao quadrado e x é o fator comum é a menor potência de x, que vai ser o fator comum. No segundo grupo, o fator comum vai ser, ó, entre 6 e 12, o MDC é 6, que é o maior divisor comum do 6 e do 12. E entre as letras, aqui na parte literal, o y é fator comum. Então, vamos lá. Colocando em evidência, primeiro, 4x no primeiro grupo. Abre parênteses. Então, 4x ao quadrado dividido por 4x dá x, mais 8x dividido por 4x dá 2. Aí, esse mais aqui, ó, a gente vai repetir. Então, 6y é o fator comum do segundo grupo. 6xy dividido por 6y vai dar x. 12y dividido por 6y dá 2. Então, observe que agora, eu vou destacar aqui com a cor verde, nós temos, nas duas parcelas dessa soma aqui, nós temos o mesmo fator comum, que é o x mais 2. Então, podemos colocar o x mais 2 em evidência. Bom, entre o 4 e o 6, também temos o fator comum, que é o 2. Tá? Mas eu vou colocar aqui só o x mais 2 em evidência. Tá? Então, x mais 2 que multiplica. Olha, quando eu divido essa primeira parcela, que é 4x, x mais 2, pelo fator em evidência, que é o x mais 2, é como se eu te colocasse numa fração, né? E pudesse cortar aqui, ó, o x mais 2 com x mais 2. Vai sobrar o 4x. Mas na realidade a gente não corta nada, tá? A gente fala assim que vai cortar e tal, mas não corta nada. Então, o que que eu vou fazer? Olha, como não corta nada, esse cortezinho que eu dei eu vou apagar, tá? Mas é como se eu cancelasse eles aqui, se eu simplificasse. Cancelasse não, simplificasse. Então, o que que vai sobrar? Vai sobrar o 4x. Então, vamos colocar aqui entre parênteses o resultado, 4x. Aí mais, ó, esse mais aqui. Quando eu dividir o 6y, y mais 2, perdão, 6y, x mais 2, pelo fator comum, que é o x mais 2, mesma coisa, né? Se eu cortasse aqui o x mais 2, ia sobrar o 6y. Então, essa aqui é a nossa resposta. Eu só vou apagar aqui os rabiscos em excesso. Veja, e essa aqui, então, vou destacar, é a nossa resposta. Tá? Está fatorado o polinômio. Bom, eu considero isso aqui uma excelente resposta. Mas lembra que eu disse lá no início que aqui em cima, ó, que o dois é fator comum do 4, do 8, do 6 e do 12? Era fator comum de todos eles, né? Então, o que que a gente pode fazer lá para fatorar mais um pouquinho? Podemos colocar aqui, ó, vou fazer até com a cor verde, ó. Aqui no 4x mais 6y, o 2 é fator comum. Então, a gente poderia fazer isso aqui, ó, continua aqui em cima. Então, teremos, ó, o x mais 2
E do 4x mais 6y, ó, o 2 é fator comum. Então, se eu dividir 4x por 2, vai dar 2x. E o 6y por 2 vai dar 3y. Então, esse resultado eu vou trazer para cá, né, para essa resposta nova que eu estou procurando aqui, ó, tá? Então, é x mais 2, né? Aí o 2 mais 2x mais 3y. E o 2 que eu falei, por uma questão de estética, eu vou colocar aqui na frente, tá? Então, essa primeira resposta aqui está correta, é ótima. Essa segunda aqui também está correta, é ótima. Quando você estiver aplicando fatoração de polinômios num estudo qualquer futuro que você esteja fazendo, você vai utilizar a resposta que for conveniente no momento. Vamos para mais um exemplo, olha. Está preparado aqui? Bom, observamos aqui também que vamos ter que fazer dois grupos. Então, o primeiro grupo aqui, olha só. Qual é o fator comum desse primeiro grupo? X ao quadrado menos 10x. É o x. E de xy menos 10y. É o y. Então, colocando em evidência o x no primeiro grupo, x ao quadrado dividido por x dá x. 10x dividido por x dá 10. Mais, colocando agora o y em evidência. Xy dividido por y dá x. 10y dividido por y dá 10. Bom, agora nós temos um novo fator comum, que é o x menos 10. Então, vamos colocar em evidência o x menos 10, que é o novo fator comum. Então, quando eu divido a primeira parcela, que está aqui, ó, x menos 10, divididos pelo fator comum x menos 10, vai sobrar o x. É aquela história, né? Como se eu cortasse o x menos 10. Mas a gente não corta nada. Mais x menos 10, divididos pelo fator que é o x menos 10, vai dar y. Então, essa é a nossa resposta. Eu vou apagar aqui os meus rabiscos em excesso e agora eu vou destacar essa resposta. Bom, vamos para um terceiro e último polinômio que eu preparei aqui. Então, podemos ver que no primeiro grupo, o 3 é o fator comum. No segundo grupo, o x é o fator comum. Então, colocando 3 em evidência, 3x divididos por 3 dá x, mais 3y divididos por 3 dá y. Né? Por que que eu divido por 3? Porque é o fator comum que eu coloquei em evidência. Então, esse mais aqui, ó, repetir. Aí, x em evidência. X ao quadrado divididos por x dá x. Xy divididos por x dá y. E agora eu vou colocar o novo fator comum em evidência, que é o x mais y. Muito bem, então, x mais y em evidência, que multiplica. Bom, quando eu divido 3, aqui, ó, 3x mais y por x mais y, sobra o 3. E depois, x mais y, que eu divido por x mais y, sobra o x. E essa aqui é a nossa resposta. Então é isso. Toda vez que você fatorar um polinômio, se você não tiver segurança ainda, estiver aprendendo, estiver estudando, tente primeiro o caso do fator comum. Se não for possível fatorar pelo fator comum, tente o agrupamento. Se não for possível o agrupamento, você vai tentando outros casos de fatoração e você vai encontrar esses casos de fatoração de polinômios lá no meu canal. Lá eu tento te ajudar, através dos meus vídeos, a fazer com que você aprenda a fatorar polinômios. Vai lá, é o canal do professor Abendi. Se inscreva. Muito obrigado. Tchau.